Graça e a paz. Hoje, dia 5 de abril de 2024, mais um dia na nossa querida leitura bíblica. E hoje, leitura do dia, Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, vamos juntos para a glória do Senhor. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. A gente lembra disso, né? Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e este se tornou governador do Egito e de todo seu palácio. Depois que houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Esquece, né? Vamos lá. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Beleza. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Aqui, gente, está contando uma história de Gênesis e Êxodo. Abraão, agora é Jacó, né? Para José. Depois é Moisés, que aí já é em Êxodo. Estamos em Gênesis. Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem, José fez se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam. Dá pra ver aqui que Estevão, chegamos em Moisés, né? Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los.
mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando. Tentou reconciliar, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Ao homem que maltratava, o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras, que o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Está bem resumido. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre vocês, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, fizeram a celebração em honra aos em que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro de profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela de Deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu-lhe que permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o trono. Olha só que coisa, né? O céu é o trono, a terra está dos seus pés. Ou seja, Deus habita no céu. Mas sabe-se que ele é onipresente, né? Que espécie de casa vocês edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e regeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo aqui, quem é?
Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Capítulo extenso, né? Foi praticamente Gênesis e Êxodo aqui. Chegou a pegar em Davi e Salomão. Muito longo aqui, né? Não tem muito o que falar, o que resumir, mas foi assim que Estevão foi morto, né? Apedrejado. Saulo estava como testemunha disso tudo. A treta foi grande, né? O ódio deles era grande. Foi isso, não tem o que resumir, não. Se você quer resumir só lendo aqui tudo, que já é o maior resumo possível do Antigo Testamento. Do Êxodo, né? Do povo judeu. Até antes disso, né? José do Egito, Jacó. Não é isso, foi um resumaço. Mais uma leitura abençoada novamente. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado e até amanhã.